vida, quando nós recebemos Jesus, Ele nos tornou bênção. Ele quer que nós sejamos bênção. E hoje na igreja, infelizmente, a gente observa que as pessoas vêm para a casa do Senhor buscar bênção. E a palavra de Deus diz lá em Efésios que nós já somos abençoados. Diz que as bênçãos, o Senhor já liberou as bênçãos sobre nós nos lugares celestiais. Então nós já somos abençoados. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Nós precisamos nos preocupar em sermos bênçãos. E aí você me pergunta, mas como é que eu posso ser uma bênção? Eu meditei nisso durante muito tempo, mesmo sem saber que eu ia pregar. Porque quando me devolveram para a escola, a minha maior preocupação era essa. Porque eu sabia que eu ia trabalhar com pessoas de facção. Eu sabia que não seria fácil, né? Quem está na sala de aula sabe. Mas principalmente, gente, porque a gente vai trabalhar com pessoas que não têm conhecimento de Deus e não têm esperança na vida. Então eu comecei a me preocupar. E eu sempre orei dizendo ao Senhor, Deus, como que eu posso ser bênção para essas vidas? E sabe de uma coisa? Quando eu entrei na escola, eu lembro que Deus foi tão bom comigo que Ele me deu 2 meses para me preparar, porque eu não sabia o que eu ia encontrar. E eu tenho encarado alguns desafios que sem Deus eu não venceria. E eu me preocupei, eu sempre me perguntava para o Senhor, como que eu vou ser bênção para alguém que está numa facção? Como é que eu vou poder ser bênção para uma lésbica? Como é que eu vou poder ser bênção para um homossexual? Porque a clientela da gente é essa. E quem, irmãos, trabalha com pessoas do mundo, você sabe que elas não têm esperança. Elas são pessoas, muitos tentam suicídio porque não têm esperança. E eu me preocupei muito com isso. E eu disse para o Senhor, Deus, eu gostaria de levar uma palavra de esperança a essas vidas. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que para nós sermos bênçãos, nós precisamos ser gratos. O Senhor ama um coração grato. Sabe por quê? Uma das definições de gratidão é você reconhecer que tudo que você tem vem Deus. A palavra de Deus diz que nós não temos nada se no céu não nos for nada. Então, se nós temos um coração grato, a gratidão do nosso coração ela vai contagiar outras vidas. Porque quem é grato é feliz. Quem é grato, ele não murmura quando falta alguma coisa. Eu já vi pessoas dizendo assim, puxa, lá no Salmo 23 diz que nada vai nos faltar, né? Eu cheguei a dizer assim, puxa, mas está me faltando isso, né? E as pessoas não entendem que quando o Senhor diz assim, que nada vai nos faltar, isso inclui também a aflição. Porque Ele diz assim, no mundo tereis aflições. Então, se nada vai nos faltar, a aflição vai fazer parte da nossa vida. O dia mau também pode chegar, pode bater na nossa porta. E a diferença, sabe qual é? É você estar preparado para ele. E, irmãos, existem situações que batem na nossa porta de surpresa, quando é o dia mau, que se você não tiver um coração grato, você não vai ver nada de bom. Eu lembro que quando o Jair se acidentou, no primeiro momento, as pessoas ficaram assim, muito desesperadas. E as pessoas só viam a coisa ruim, só viam o momento ruim. E eu lembro que uma vez ele estava reclamando, mas por que isso aconteceu? Aí se perguntando, e eu falei assim, eu digo, olha, eu no seu lugar, eu estaria grata. Sabe por quê? Porque eu estou viva. Podia ter acontecido na proporção do acidente, podia ter batido a cabeça, podia não estar respirando, mas sem ter a noção do que estava acontecendo, mas ficou bem. Quebrou o fêmur, passou por uns momentos bem difíceis, mas ficou lúcido, com consciência para adorar a Deus pelo milagre. Então, quando nós temos um coração grato, irmãos, esse coração grato não é que ele não tenha falta de nada, é que o que ele tem é melhor, é mais importante do que aquilo que lhe falta. Então, o coração grato, ele te leva a ser uma pessoa feliz. E um exemplo disso é Paulo. Gente, Paulo foi um
um homem que sofreu muito. A Bíblia diz que ele sofreu naufrágio, foi um dos apóstolos que mais apanhou. Ele apanhou, ele foi preso, ele ficava acorrentado, ele sofreu naufrágio, ele sofreu todos os tipos de tribulação que você possa imaginar por amor a Cristo. E ele foi inclusive picado por uma cobra, né? E a gente não vê Paulo reclamando. O que a gente vê? Ele diz assim: eu sei viver farto e eu sei padecer necessidade. E isso é ser grato. Porque, irmãos, receber o bem de Deus, o pastor Franco estava dizendo assim: olha, adorar quando tudo está bem, adorar, cantar é fácil, mas você cantar aquilo que Deus te pede no momento difícil, e é aí onde tu demonstra a tua gratidão ao Senhor. Por quê? Porque é no momento difícil que Ele quer saber o que tem no teu coração. A Bíblia diz lá em Números que o Senhor levou o povo para o deserto para saber o que havia no coração do povo. E como é que Deus sabe que tu é grato? Se você não passa por um momento difícil, se você não passa por provação, se você não passa por luta. Você sabia que é a luta que nos torna resistentes? É a luta que faz com que a tua fé cresça. É a luta que faz com que você se torne um adorador verdadeiro. Porque o fogo, ele refina a tua adoração. Então, quando você é aprovado, como Paulo foi, você observa que quanto mais provado ele era, mais convertido ele se tornava, mais grato ele ficava e mais feliz ele era. Eu lembro lá em Efésios 5:20, que ele diz assim que nós devemos dar graça em tudo. E aí eu fico pensando, gente, o homem estava preso, ele estava acorrentado, ele não conseguia mais nem escrever, ele já estava ditando as cartas, ditando as mãos tão inchadas, de tanto apanhar. Mas mesmo assim ele dizia assim: dá graça em tudo. E eu fico feliz em saber que isso é possível, porque se o Paulo conseguia, nós também podemos conseguir. Se ele conseguiu agradecer nesse momento, nós também podemos. Sabe, tem uma passagem lá, quando ele está na prisão com Silas, que eu fico maravilhada. Sabe por quê? Gente, além de eles estarem acorrentados, eles tinham apanhado tanto que ele não conseguiu, eu creio que ele não conseguiu nem, não tinha um lugar para eles sentarem de forma confortável, nem para deitar de forma confortável, porque eles tinham apanhado, né? E eles apanharam por fazer a vontade de Deus. Às vezes, né, nós apanhamos por desobediência e a gente reclama, né? Às vezes Deus aplica, né, a correção na nossa vida porque a gente errou, porque a gente fez a escolha errada e a gente ainda reclama. Mas Paulo, ele não estava sendo corrigido, ele estava ali por amor a Cristo. E o que eu acho lindo é que a Bíblia diz: perto da meia-noite. Você já imaginou o cara todo ferido, acorrentado? Ele podia ter pensado assim: poxa, mas eu não fiz nada de errado, né? Eu fiz a vontade de Deus, mesmo assim eu apanhei. Eu fiz a vontade de Deus, mesmo assim eu estou acorrentado. Eu fiz a vontade de Deus, mesmo assim eu estou preso. Mas ele não questionou nada disso. A Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam ao Senhor. E por conta da adoração verdadeira no momento difícil, a Bíblia diz que os alicerces do castro se moveram. E o que é interessante, que eu acho lindo, é que normalmente quando há um terremoto, tudo desaba. Mas quando ele vem do céu e ele tem propósito, ele pode até tirar as coisas do lugar, mas ela põe no lugar certo. Olha só, às vezes eu fico imaginando, tudo se movendo, imagina a confusão dos presos que não estavam entendendo nada. Aí eu creio assim que eles ficaram assustados: poxa, morri, né? Às vezes a gente pensa assim, né? A situação: puxa, eu morri. E foi uma coisa tão perfeita que não morreu ninguém, não desabou
Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava reclamando muito por conta da situação, né? E aí eu falei para ela assim: você sabia que todos nós temos cicatrizes? E você sabia que as cicatrizes, elas servem para nos lembrar que o nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele cura. Olha só, existe coisa na nossa vida, né, que passou, que você superou e às vezes você nem se dá conta, porque você ficou preso lá no passado, né? E essas coisas, elas deixam cicatrizes na nossa vida, mas essas cicatrizes, elas são para lembrar que nós estamos vivos. Elas são para lembrar que nós vencemos. Elas são para lembrar que Deus prevaleceu independente da situação. Eu lembro quando eu fui para a minha irmã reclamando: acontece um monte de coisa porque minha mãe me deixou, a minha mãe me abandonou e por isso eu passei por um monte de sofrimento. Eu lembro que uma noite, de tanto ela reclamar, eu olhei para ela e perguntei para ela: por que você está viva? E aí ela tomou um susto. Como assim que eu estou viva? Eu digo: porque você põe a culpa de tudo que lhe aconteceu na mãe. Você disse que tudo de ruim que lhe aconteceu foi porque a mãe te abandonou. Por que você está viva? E ela tomou assim um susto. E aí eu falei para ela: digo, olha, você sabia que eu tive o mesmo problema que você, mas eu tenho uma visão diferente disso. Sabe por quê? Porque eu sobrevivi. E se eu sobrevivi para ser bênção. E hoje eu posso dizer que eu sou bênção na vida da minha mãe. Eu lembro de uma vez, assim que eu conheci minha mãe, para quem sabe, eu conheci minha mãe, eu já era adulta. E eu lembro que ela disse assim para mim, que a melhor coisa que ela fez na vida foi ter me deixado. E eu lembro que quando ela me disse isso, aquilo doeu. E eu fiquei pensando um monte de dia, mas meu Deus, eu fiquei tentando entender, porque eu não tenho coragem de fazer isso com o filho meu. E eu fiquei tentando entender. E depois de algum tempo eu descobri algumas coisas, né, sobre ela, sobre a situação em que ela se encontrava quando ela deixou a gente. E quando eu fui conversar com ela, eu disse para ela: eu digo, mãe, eu lhe perdoo. E ela não entendeu, porque ela nunca pediu perdão para nenhum de nós. Nunca. E ela sempre disse que achou bom deixar a gente no trecho igual macaco. Daí nesse dia eu entendi algumas coisas e eu disse para ela: eu digo, olha, mãe, eu lhe perdoo. E sabe por que eu lhe perdoo? Porque eu me tornei alguém independente do abandono. E hoje eu entendo que foi Deus. Eu disse para ela: eu digo, olha, eu não tive pai nem mãe na terra, mas eu tive um no céu que cobriu de mim. E hoje, para a glória de Deus, a minha mãe é convertida. Para a glória de Deus, ela está servindo a Deus. Não comigo, mas ela está servindo a Deus. E para mim isso é motivo de alegria. E eu disse para minha irmã naquele dia: eu digo, olha, eu louvo a Deus por Deus ter me dado um privilégio de conhecer ela. E eu aproveito cada momento que ela está viva ainda. E eu falei para ela: ao invés de você estar reclamando por conta das cicatrizes que ficou, você deveria estar sendo grato, porque Deus te deu a chance de conhecê-la. Então, o coração grato, irmãos, ele não vê a derrota das coisas, ele vê o que ficou de bom. Ele vê Deus em tudo e em cada detalhe. Então, o coração grato, ele te eleva, ele te deixa leve, porque você consegue ver o que é positivo. E quando você vê o que é positivo, isso te traz esperança, isso te traz vida. E é isso que a gente vê na vida de Paulo. Você não vai encontrar Paulo reclamando. Ele diz assim: nós sofremos naufrágio, nós sofremos tribulações, nós sofremos perigo de morte, mas em tudo dai graça. E a gente vê que não é falsidade, não, ele viveu isso. Então, é uma lição de vida para todos nós, a vida de Paulo. A segunda coisa que Deus colocou no meu coração é que para nós sermos bênçãos, nós precisamos fazer o bem. E eu vou lhe dizer com experiência própria que fazer o bem ele não é fácil. Mas se você ler a palavra, você vai encontrar os benefícios para aqueles que fazem bem. E fazer o bem é um mandamento de Deus. Né? Ele não está lá nos 10 mandamentos de forma explícita, mas ele é um mandamento. Por quê? Em todos os lugares, principalmente nas epístolas de Paulo, você vai encontrar
Senhor incentivando os seus filhos a fazerem o bem. Você vai encontrar o próprio Jesus dizendo que a gente não deve, pagar o mal com... a gente deve pagar o mal com o bem. E quando você faz isso, você amontou a brasa sobre a cabeça de quem te fez o mal. Como representante de Deus na terra, como bênção de Deus, nós precisamos fazer o bem. E não é fácil, alguém faz o bem, ele tem que estar preparado para a ingratidão. E ele tem que ter consciência que o bem que ele faz, ele vai receber do Senhor. Porque tem muita gente que quando faz o bem, primeiro, hoje, quando a pessoa vai fazer o bem, ele já quer logo postar. E a Bíblia diz assim, que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. E a gente encontra que tem gente, um dia desse eu estava vendo, o cara deu um prato de comida para um mendigo e ele já postou na rede social, assim, como se ele tivesse mudado a vida do homem com aquele prato de comida. É lógico que a atitude, ela ajudou, mas mudou uma coisa. De fato, a vida dele continuou do mesmo jeito, ele continuou sendo mendigo do mesmo jeito. E não é motivo para ele postar lá, porque a Bíblia diz assim, aquele que faz publicamente, que posta publicamente, ele já recebeu o seu galardão. Então, quando você faz o bem, você tem que fazer como ao Senhor. A Bíblia diz assim lá em Efésios, que é tudo que te vier a fazer, fazei como ao Senhor, para agradar ao Senhor. Então, quando nós fazemos o bem, nós precisamos fazer para glorificar ao Senhor. Porque quando nós glorificamos a Deus com as nossas obras, quem está em nossa volta vai ver que nós somos luz, vai ver que nós somos sal, vai ver que nós temperamos o ambiente onde nós chegamos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas coisa ruim é você estar num ambiente quando chega alguém que ela que ninguém quer estar perto. Aquela pessoa que ela é amarga, aquela pessoa que ela só reclama, aquela pessoa que ela nunca tem nada de bom para dizer. Pode prestar atenção que quando ela chega, todo mundo foge. Por quê? Porque aquela atitude ela traz um mal-estar para quem está em volta, para quem ouve. Então, fazer o bem, a gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que elas dedicaram a vida fazendo bem. E na minha administração original eu tinha colocado a Dorcas. Mas essa semana, depois que eu fiz a administração, aí eu fiquei feliz, toda feliz, Só que quando eu fui orar, o Senhor mudou a minha administração e eu fiquei aperreada, porque eu vi, mas Jesus estava tudo tão bonitinho, e quando foi ontem à noite que eu fui orar, Deus manteve o tempo, mas mudou tudo. E aí eu fiquei, mas amém, a igreja do Senhor é inexável. E eu gostaria de falar em relação ao bem, uma pessoa que abriu mão de tudo para fazer o bem, foi a Ruth. A Ruth, ela era estrangeira, ela era mulher e ela era viúva. E ela podia, quando a Noemi mandou ela de volta na casa dos pais dela, ela podia ter obedecido e ter ido viver na casa dos pais dela. A gente sabe que o pai e a mãe iam receber bem, O pai e a mãe sempre recebem bem. Mas o que ela fez? Ela abriu mão da vida dela para seguir Noemi. E aí eu fico pensando, Noemi deveria ser uma sogra boa. Porque se ela não fosse uma sogra boa, eu tenho certeza que a Ruth não ia querer praticamente anular a vida dela para cuidar da Noemi, porque a Noemi era idosa. A Bíblia diz que a Noemi insistiu para que Ruth voltasse à casa dos seus pais. E ainda disse assim para ela, olha, mesmo que eu tivesse marido, eu não poderia te dar um marido, porque eu não posso mais ter filho, eu sou idosa. E mesmo que eu pudesse ter filho, você não ia ter como esperar o meu filho crescer. Mas o Ruth não quis saber disso. A Bíblia diz que a Ruth se apegou a Noemi e disse para ela, não insistas para que eu te deixe. Aonde você for, eu vou. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você repousar, eu
perspectiva diferente. Por quê? Gente, naquela época, ser mulher já era difícil. Agora, ser mulher, ser viúva e ser estrangeira, imagina. Mas, além dela ser tudo isso, ela também era uma mulher de fé, ela era corajosa e ela era trabalhadora. E isso fez toda a diferença na vida de Ruth. Quando a Ruth chegou, vocês sabem, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas normalmente quando você chega num ambiente estranho, nem precisa ser em outro país, né? Mas quando você chega num ambiente estranho, você precisa se ambientar dos costumes, da cultura, até mesmo do idioma, porque tudo é diferente. Até de família para família, isso é diferente. E a Bíblia vai nos falar que quando Noemi chegou, né, as pessoas ficaram felizes com a volta de Noemi. Mas Noemi, ela estava amargurada e ela disse assim: olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, eu estou angustiada, eu estou com a minha alma amarga, porque eu saí daqui farta, mas eu voltei vazia. E por que ela voltou vazia? Ela não estava falando de bens materiais, ela perdeu o esposo e perdeu os 2 filhos. Se a Ruth não tivesse vindo, ela teria vindo sem ninguém. E você já imaginou a Noemi viúva, sendo mulher, sendo idosa e sem ninguém para cuidar dela? E quando ela chega na cidade, né, a Ruth chega para ela e diz assim, o interessante da Ruth, eu achei isso muito legal, porque a Noemi, ela era sogra, mas a Ruth pediu autorização. Ela disse assim para ela: deixa eu ir colher espigas. Ela pediu. Se eu creio que se Noemi tivesse dito para ela não teria ido. Mas ela pediu e a Noemi disse assim: vai, filho. Isso significa o quê? Trabalho. Você já imaginou? Ela estava numa terra totalmente estranha, não sabia nada sobre o lugar, mas ela queria trabalhar. Ela queria se tornar útil, não só para ela, mas para a sogra também. Por quê? Porque ela precisava, como ela estava responsável pela sogra, ela precisava alimentar a sogra. A sogra só tinha ela, e então ela decidiu ir colher espiga. Era o trabalho que tinha. Eu vejo muita gente, inclusive no ministério, que quer começar lá de cima. E com Deus não é assim. Você tem que começar lá pelo primeiro degrau. Você tem que aprender primeiro. Se você quer ensinar, você tem que sentar e aprender primeiro. É assim que funciona no reino de Deus. E ela vai colher espigas. E quando ela chega para colher espiga, ela não chega assim, cheguei não. Ela vai, como diz, ela vai pelas beiradas. Ela chega no campo e ela segue as pessoas que são pagas para colher. Quer dizer, ela vai colher só as sobras. E aí eu aprendo outra coisa, ela foi humilde. Porque ela podia muito bem dizer, eu não queria sobra. Mas o que ela fez? Ela foi colher as sobras. E aí ela colhia só do que caía. E por que ela fez isso? Ela estava fazendo bem para a sogra. Ela não queria que faltasse nada à sogra. Mas ela pensava que ela estava fazendo só isso. Só que quando nós nos dispomos a fazer algo no reino de Deus, por bem do nosso próximo, alguém vê. E esse alguém que vê recompensa. A Bíblia diz que quando ela estava colhendo espiga, o Boaz chega. Né? E aí ele pergunta para o moço responsável, ela era linda, né? E aí quando ele observa no meio dos outros lá, ele pergunta: quem é esta moça? E ele era o chefe, ele era o dono, ele era rico, mas ele também era temente a Deus. Né? E aí quando ele pergunta para ela assim, quem é a moça? E olha só o que o moço responde. Ele diz assim: ela é a nora de Noemi, que deixou toda a sua terra, a sua parentela e os seus deuses para cuidar da sogra. E aquilo impressiona o Boaz, porque ele sabia que se ela não tivesse um coração bom, se ela não quisesse fazer o bem, ela não teria vindo. Ela estaria confortável na casa dos pais. E como ela era uma pessoa nova, ela ia casar de novo, né? Mas ela, mesmo sem saber se teria essa chance, ela veio cuidar da sogra. E ela espalhou bem, a notícia se espalhou por
boa, ela era alguém de coração bom. Quando ela segue a instrução de Noemi, já lá no final do livro, né, mais ou menos, para ela, que era um costume, na verdade, era a forma de pedir o cara em casamento, né? Que ela disse que ela se deitar nos pés dele. O que ele disse para ela? Toda a cidade sabe que você é uma pessoa boa. Então, o bem que nós fazemos, ele diz quem somos. E ele nos precede. Muito se engana quem pensa que vai fazer o bem ou vai fazer o mal. Tem gente que diz assim, eu sou esperto, né? E aí dá atrás dos outros, né? E aí o que acontece? Acha que isso não vai refletir na vida dele de alguma forma. Mas a nossa fama, sendo boa ou ruim, ela nos precede. Ela chega primeiro que nós em muitos lugares. E muito se engana quem pensa que fica escondido, porque a palavra de Deus diz que não há nada que não seja revelado. Então a gente vê a bondade de Deus expressa na vida de Ruth. E o que é interessante é que a bondade que ela fez, ela recebeu através de Boaz. E muito mais do que ela fez. Por quê? Quando Boaz aceita se casar com ela vai deixar de ser viúva, ela vai deixar de ser desamparada, e ainda por cima ela vai se tornar rica, porque ele era rico. E aí isso nos leva a uma outra característica, que que eu coloquei assim: seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa produtiva. Quando nós fazemos o bem, nós temos que estar dispostos a agir na atitude. Não basta só você dizer eu faço bem, eu sou bom. Não, você tem que fazer, você tem que ter atitude. Na maioria das vezes, a tua atitude é que vai falar de ti. E a gente vê isso com Boaz quando ele resolve redimir a Ruth, mesmo ela sendo estrangeira. Né? Porque a gente sabe que em Israel eles tinham que casar entre eles, né? Não podia casar com estrangeiro. Mas quando a Ruth ela resolve fazer isso, ela aceita o Deus de Israel. A gente observa essa mudança de comportamento dela exatamente porque ela abraça a fé de Noemi. Eu creio que Noemi, ela foi um grande exemplo para Ruth. Eu creio que ela ensinou a fé a Ruth também através de atitudes. Porque se isso não tivesse sido assim, ela não teria amado a Deus, amado a Noemi como ela amou. Porque só o amor de Deus explica o que Ruth fez por Noemi. E aí a gente vai ver quando ela foi produtiva, quando ela foi uma pessoa proativa, uma pessoa de atitude, Deus se dispôs a ajudá-la. Ela podia ter chegado lá, ter ficado quietinha. Se ela tivesse ficado em casa, ela jamais teria conhecido Boaz, né? Ela jamais teria conseguido a fama na cidade, porque todos com quem ela trabalhou tiveram boas referências dela. Onde ela foi, ela representou bem a Deus, ela representou bem a mulher que ela era. E isso fez com que Boaz desse ordem aos moços. Ele deu duas ordens. Primeiro, ninguém podia mexer com ela, porque por ela ser estrangeira e por ela ser viúva, alguém poderia querer se aproveitar. Ela estava no campo, ninguém ia nem ver. Ninguém que diz isso, não tem ninguém vendo mesmo, né? Mas o que ele fez? Ele deu ordem: olha, ninguém mexe com ela. E deixem ela colher, ninguém a incomode. E ainda disse mais, a segunda ordem: deixem cair espigas para que ela colha. Então, durante toda a seca, ela colheu e ele sustentou, Boaz sustentou a ela e a Noemi através do trabalho dela. Porque ela não era serva, ela não estava recebendo, ela não estava sendo paga. Ela foi lá para trabalhar, mas ela estava trabalhando pelo seu próprio sustento. Ela não era funcionária dele. Mas mesmo assim ele cuidou dela. Mesmo assim ele protegeu ela. Por quê? Porque ele viu nela a
servir, o Senhor se levanta a nosso favor. Quando nós nos dispomos a servir, o Senhor toma conta das nossas causas. E toda vez, irmão, que você decide fazer o bem, é o nome do Senhor que é glorificado. Quando você faz, com exceção de quem faz para receber o bem aqui, né? Porque quem faz como representante de Deus, é o nome dele que é glorificado. E aí a outra característica que eu coloquei aqui, para nós sermos bênçãos, precisamos ser obedientes e fiéis. E aí nós vemos isso na vida de um monte de gente. Mas aí eu vou continuar com Boaz. Onde que eu vejo isso na vida de Boaz? Quando a Ruth chega, e ela foi obediente, porque quando ela chega para Noemi, ela conta assim, olha, eu trabalhei no campo de Boaz, né, ele deixou que trabalhasse, deu ordem lá para que ninguém mexesse comigo, me deu água e me deu pão. Inclusive o pão que ele deu para ela, ele deu para sobejar, para que ela levasse para a sogra. Né? Então ele foi muito generoso. E a gente vê com isso a mão de Deus, né? Porque se Noemi estivesse sozinha, estaria passando fome. E aí a gente observa o quê? Que Boaz, ele depois da cega, existia uma festa para comemorar. E aí o que a Noemi disse para ela? Ela não conhecia o costume, ela podia ter dito não, mas ela foi obediente. A Noemi disse assim, olha, você vai observar, você vai para a festa, mas você vai disfarçado, ninguém pode saber que é você. E você vai observar onde o Boaz vai deitar. E quando ele deitar, você vai se deitar aos pés dele, vai descobrir os pés dele e vai deitar. Era uma forma dela pedir ele em casamento. Né? Só que ela não sabia